só fazer aqui um comentário. Hoje o tema é sobre drogas e ISTs, né? Antigamente a gente falava DSTs, que eram as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós falamos sobre infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente abordou esse tema recentemente com vocês. É claro que é um tema bem extenso, existem inúmeras doenças, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as drogas, tal. Da nossa parte aqui da Gelaboral é a última intervenção na semana. Então, a gente pode tirar as dúvidas de vocês, como eu acho que é um conteúdo que todo mundo já ouviu falar, conhece, né? A questão das drogas e tem uma posição. A gente não vai entrar em polêmicas, mas a ideia é esclarecer algumas dúvidas com uma profissional que tem experiência na área da saúde, né? Como que isso impacta na questão da saúde das pessoas. Então, quando vocês derem um ok, eu peço para a Mércia se apresentar e aí a gente começa o nosso bate-papo aqui. Ok, pode começar. Tá legal. Então, Mércia, eu vou pedir para você se apresentar rapidamente, porque o pessoal já conhece você. Tá, ok. Se tem um corte no sinal, vocês me dêem, por favor. Tá Mércia, cortando bastante. eu trabalho... Oi? O som tá cortando bastante. Só. Tá cortando, né? Agora melhorou. Se você puder continuar, vamos ver se segue bem. Espera só um minutinho, eu vou ver se eu trocando de rede aqui melhora. Só um minutinho. Tá legal. Pessoal, enquanto a Mércia vai testando, gostaram lá da Roda da Vida de ontem? O que vocês acharam? Eu achei legal. Até mandei o arquivo para alguns amigos. A gente brincaram. Legal, essa é uma ferramenta que o Bernardinho, da seleção de vôlei, né, ex-técnico, usa bastante, fala no livro. Uma ferramenta de equilíbrio que a gente tem gostado bastante também. Ela é bem prática, né? Oi? Vê se melhorou agora. Melhorou, Mércia. Melhorou? Ótimo. Então, tá bom. Gente, sou Mércia, sou enfermeira, trabalho com estratégia de saúde da família. Para quem não conhece, é uma vertente da saúde pública, né, da assistência primária, que trabalha com UBS, com atenção. Antes que um agravo maior aconteça, é a porta de entrada do serviço de saúde do SUS. Né? Lá a gente trabalha bastante com planejamento familiar, métodos contraceptivos, abordagem para essas ISTs mesmo, isso ocorre com bastante frequência. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algo específico relacionado ao tema que iremos tratar hoje, fiquem à vontade para perguntar. Tá ótimo, Mércia. Se você puder começar falando um pouco sobre as drogas, né, as principais drogas e os impactos que elas trazem para a saúde das pessoas. Certo, vamos lá. Hoje, a nossa maior demanda das ruas, apesar de não ser uma droga de consumo, como que eu posso dizer, dos jovens, de uma grande maioria, ela é uma droga de consumo das minorias, mas é a que mais faz estrago, né? O crack, ele traz consigo todo esse paradigma das pessoas que estão à margem da sociedade, que não conseguem se recolocar na vida social, né? Estabelecer um parâmetro de sociedade novamente. A maconha, que já é uma droga mais conhecida, mais utilizada, em alguns lugares até permitida, né? É legal e você consegue comprar, obviamente, com as inclusões dos impostos e tudo mais, mas sem essa questão da marginalidade, do uso mais excluso da sociedade. Temos também a cocaína, né? Que também é uma droga de uso habitual em festas, em raves, esse tipo de balada, e
que mais? Lança perfume. Bom, enfim, eu acho que Acho que essas tem a quatro. questão do álcool também, né? Que é uma droga lícita, né? Isso, E isso, até é isso que eu ia colocar agora. Isso a gente fez um apanhado de modo bem grosseiro, bem simplista, das drogas que são ilícitas, né? Que não são permitidas no nosso país, na nossa cultura. Mas a gente precisa falar do álcool, que é o mais grave de todos, porque é legal, você encontra em qualquer lugar. Muitas famílias têm o hábito até de ter essa disponibilidade da bebida dentro de casa, então muitas adolescentes, muitas crianças têm uma abertura para o álcool precocemente, né? E de maneira muito tranquila. Ah, eu vou molhar a chupetinha do bebê, eu vou deixar que meu filho adolescente tome um pouquinho de vinho durante o almoço. Então, a gente tem umas questões culturais acerca das drogas que dificultam muito o tratamento, né? Então, as pessoas entendem como droga só o crack, aquela pessoa que está lá na Cracolândia, já sem casa, sem família, mas não. O etilismo também é algo que interfere muito na nossa sociedade e que machuca bastante as famílias, né? então sobre isso, Mércia, que assim eu estudei bastante sobre isso por uma questão pessoal, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão das famílias, o quanto as drogas influenciam na saúde das pessoas e como você tem essa experiência, né? Como isso impacta nas famílias? Porque tem um livro do Malcolm Gladwell que fala assim, quando você fala muito mal das coisas, você acaba, poxa, mas isso é tão ruim porque tem tanta gente que usa, né? Claro que tem um lado que é sedutor para as pessoas, de curiosidade, mas tem um lado que quem vive, né? E recentemente teve um caso de um jogador de futebol que atropelou uma outra pessoa, tirou a vida da pessoa, fizeram os testes se ele, enfim, estava alcoolizado ou não, mas tem diversos problemas que são recorrentes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que chega para vocês na saúde da família em relação às drogas. Beleza. Primeiro, eu gostaria de colocar um ponto importantíssimo nessa discussão, é a questão cultural e educacional, né? Nosso país, nossa cultura já foi premeditada em cima dessas situações. Então, por exemplo, dizer que o álcool não é droga é a coisa mais comum que a gente vai escutar. Às vezes, durante até a abordagem com as famílias, a gente fala, mas a adicção, né, o termo que a gente usa para quem tem esse vício do álcool, a gente fala o adicto e tal. Não, doutora, mas isso não é doença. Sim, é doença. O etilismo é doença. A pessoa ela perde a possibilidade dessa escolha racional. A partir do momento que eu uso qualquer tipo de substância que me tira do meu eixo de equilíbrio, da minha situação de discernimento, eu tenho uma doença, eu tenho uma patologia. Tudo que acomete fora de um equilíbrio, né? Tanto um equilíbrio fisiológico, o equilíbrio do corpo mesmo, quanto o equilíbrio emocional. Então, essas pessoas procuram o serviço de saúde, elas chegam até o serviço de saúde, muitas vezes porque alguém pediu, um familiar implorou, pelo amor de Deus, a gente não dá conta mais de você aqui em casa com esse comportamento. Por quê? Cada uma das drogas vai agir de maneira diferente nos nossos sistemas. Então, eu tenho lá uma droga que ativa o sistema nervoso central, ela deixa a gente agitadão, que é o caso da cocaína. Eu tenho uma droga que deprime o sistema nervoso central, deixa a gente mais introspectivo, menos falante, o corpo mais mole, mais, né? Então, nós temos essas diferentes ações da droga no corpo. Mas indiferente da ação que ela vá ter fisiologicamente, a droga ela é drástica nos sintomas sociais, né? Ela faz com que as pessoas adoeçam dentro das suas funcionalidades. Então, aquela pessoa que era super ativa, que tinha uma vida saudável, que tinha um trabalho, pouco a pouco ela vai se deprimindo e ela vai entregando a sua vida à droga. É aquela coisa que a gente fala, a droga não pode te usar, né? E é isso que acontece comumente. Ah, não, eu só fumo com os meus amigos. Aí aquele uso que era esporádico de finais de semana começa a se estender para quinta, sexta,
Quando a pessoa efetivamente vê, ela já está, não vou dizer viciada, porque o vício ele envolve muitos fatores intrínsecos, extrínsecos, o quanto essa pessoa tem de disponibilidade para ter um vício, ou o quanto essa pessoa socialmente já está exposta a esse risco, né? Então, a droga ela é um tema muito complexo, porque a gente não pode só falar da droga como uma única substância. A droga ela vai afetar a vida social, a vida profissional, todos os âmbitos dessa pessoa que experimentou ou viciou ou simplesmente faz um uso social. Porque a gente esquece de alguns fatores, como por exemplo, não importa qual seja a droga, mas a pessoa precisa chegar até a droga. Como essa pessoa busca essa droga? Comumente numa favela, numa comunidade, em algum lugar que tenha um fácil acesso, mas essa pessoa vai buscar e ela vai se expor ao tráfico, às polícias que estão ali fazendo o trabalho delas, aos próprios traficantes, né? Então, isso também, em várias situações, as pessoas acabam sendo machucadas, agredidas, baleadas. Tem uma série de outros riscos físicos que a droga também traz. É interessante o que você falou, né? E durante o seu comentário, uma das coisas que, quando eu estudei, essa questão, não, eu só bebo socialmente, eu só uso maconha em tal situação. Só que até tem algumas profissões que as pessoas utilizam as drogas até para potencializar teoricamente alguma função ou deprimir alguma outra função. Só que quando a pessoa percebe, ela começa a usar mais e mais e acaba ficando, se isso deu certo, eu vou aumentando a frequência e a pessoa é dependente daquilo, não percebe. E além da dependência da pessoa, existe uma questão que é a codependência, né? Então a família dela acaba ficando codependente da dependência daquela pessoa. Então existem tratamentos para as famílias ajudarem a pessoa que é dependente a se ajudar. Eu vou repetir porque pode ter ficado confuso, né? Então o codependente é o pai, é a mãe, é o irmão, é a esposa, é o marido, enfim, para você poder Todo mundo ajudar a que pessoa. vive essa situação junto com o adicto, né? Exatamente. Então, acho que é interessante passar sobre isso, né? Porque não é uma situação muito fácil de resolver. Então, quando a gente tenta uma solução, talvez você cubra de um lado e descubra de outro, né? Agora, sim, a gente não vai se aprofundar em nenhum tema, Mércia, mas eu queria que você fizesse uma relação, se possível, entre as drogas e as ISTs. Existe uma relação que a gente fala, né, de a pessoa que geralmente usa drogas ou algum tipo de droga aumenta a chance de ter ISTs, alguns tipos de drogas, quais ISTs? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Falo sim. Só para começar essa parte, só para vocês entenderem um pouquinho como isso é agravante, em 2015 eu fiquei 7 meses numa tribo indígena do Acre. E a ideia era que nós mapeássemos as doenças de maior prevalência na mulher indígena e entendesse um pouquinho dessa comunidade. O que a gente entendeu lá? E acho que isso vem muito a calhar com o que vamos falar aqui. Os índios, eles tinham acesso à cidade. A cidade mais próxima ficava 4 horas de barco. E eles faziam esse trajeto. Na cidade, eles manguaçavam, né? Tomavam todas e se relacionavam com as prostitutas da cidade. Obviamente, sem preservativo, sem o cuidado necessário, concomitante a esse uso dessa profissão, né, das garotas de programa, eles também usavam drogas. Então, esse uso das drogas desenfreado, sem aquela coisa de não tenho família perto, estou livre, vamos embora, fazia com que eles perdessem totalmente o discernimento, se expusessem a essas doenças sexualmente transmissíveis e de volta para as tribos transmitiam essas doenças para as índias. Então, as mulheres lá tinham inúmeras ISTs que elas nem sabiam quais eram, né? Então, sífilis, hepatite, HIV, tudo que você possa imaginar, e sem diagnóstico. Então, quer dizer, a droga tira os nossos parâmetros de sociedade, de inclusão. Então, eu não ligo mais se eu vou fumar minha maconha na rua ou se eu vou cheirar minha cocaína no meio de uma balada. Isso faz com que as pessoas percam esse discernimento. Perdendo esse discernimento,
é muito mais fácil que você se envolva com alguém sem o uso de preservativo, que você compartilhe uma nota enrolada ou mesmo um canudinho de caneta, que é o que eles utilizam para cheirar a cocaína. Então, essa partilha desses instrumentos e o sexo desprevenido faz com que as pessoas se contaminem com uma proporção muito maior, né? Então, isso tira do adicto essa percepção de saúde, de cuidado. É muito comum você ver essas pessoas sem banho, sem asseio, roupas sujas, né? Sem aquele tato, aquele feeling de, opa, peraí, eu preciso estipular um limite nesse uso, porque senão eu vou me perder também. Então, são inúmeras as doenças que a gente pode contrair, já falamos disso anteriormente, sem o uso de preservativo e compartilhando desses instrumentos que usam, né? Então, tem muita gente ainda na Cracolândia, nesses outros lugares, que injetam a droga, né? Eles usam uma colher, esquentam a cocaína nessa colher e depois eles aspiram com uma agulha e uma seringa e se auto-aplicam. E é óbvio que dentro de uma loucura, dentro de uma falta de percepção, essa seringa vai passar para outras pessoas, né? Não sou só eu que vou usar, o meu colega que está aqui, que divide o colchão comigo, que divide esse pedaço da rua comigo, ele também vai usar. E aí os índices de ISTs, de hepatite, de tudo que você possa imaginar, só aumentam nessas populações de rua. Entendi. Pessoal, quem quiser participar também, eu sei que todo mundo tem alguma experiência, né? Se alguém se sentir à vontade para compartilhar ou para perguntar, fiquem totalmente à vontade, né? Eu vou voltar para a questão das drogas, que tem uma outra droga que é o tabagismo, né? O que aconteceu com o tabagismo na nossa percepção como prestadores de serviço nas empresas? Conforme foi ficando mais difícil fumar, o número de fumantes diminuiu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... A gente fala sobre mudança de hábitos, né? E uma das coisas que a gente fala é aquele princípio dos 20 segundos. Então, tudo que demorar 20 segundos para você fazer... Então, por exemplo, eu não quero assistir televisão. Deixa o controle da TV no outro quarto. Dá aquela preguiça positiva, né? Ah, não vou pegar o controle e você não assiste a TV. E assim funciona para os maus hábitos. E o vício acaba sendo um mau hábito, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tabagismo também, porque é uma das coisas que o pessoal conseguiu ainda piorar, né, com esses pendrives da vida aí que eles têm utilizado, e é uma coisa que a gente evoluiu de um lado, mas involuiu de outro. Sim, a questão do tabagismo, ela é muito querida pelo SUS, digamos assim, né? A gente tem um cuidado muito grande com o tabagismo, porque algumas pessoas procuram o serviço de saúde. Nós temos um programa que durante a pandemia ficou meio estagnado, mas agora tem voltado ao normal, graças a Deus. E as pessoas procuram o posto justamente para isso. Olha, antes eu fumava um maço de cigarro, agora eu fumo 2. E ainda temos a questão dessas marcas genéricas, né? Então, se o Marlborão velho de guerra faz mal, imagina o Eight, que a gente compra lá na banquinha do camelô. Então, essas condutas, essas posturas foram revisadas a partir do momento que foram estagnadas ali, né? Então, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, a gente estava comendo num restaurante e alguém acendia um cigarrão na mesa do lado. Não tinha essa preocupação. Há mais tempo atrás, era chique fumar um cigarro, né? Era uma coisa elegante. E isso foi desconstruindo por tantas doenças que a gente tem vinculadas ao tabagismo, né? O tabagismo e a obesidade, eles aparecem em praticamente todos os fatores de risco, como fator de risco para quase todas as doenças que a gente tem aí, né? Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. Então, o tabagismo e o álcool são das nossas bases assim de tratamento, de cautela, de atenção, porque são as drogas lícitas. Eu compro um cigarro na banca de jornal, eu compro um corotinho no mercado. Então, não existe essa barreira. É muito difícil você causar essa preguiça positiva quando está tudo muito fácil,
né? Quando eu tenho um acesso muito simples àquilo que me faz mal. E aí a gente começou a desmistificar tudo isso e a desconstruir tudo isso. Então, opa, peraí, aqui você não pode fumar. Então, eu começo a ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de cuidado com aquele que não fuma, com meu filho, que às vezes estava trancado dentro do carro comigo enquanto eu fumava. Então, as pessoas foram sendo educadas. Eu acho que o ponto principal é esse, é trazer a educação como uma ferramenta importante, né? Quando eu mostro para você por que que o cigarro faz mal, é diferente de eu falar para você o tempo todo, Léo, para de fumar, cigarro não é legal, não, ó, não, Léo, cigarro não é bom, deixa o mau cheiro, é caro, faz mal para o seu pulmão, faz mal para o seu coração, você vai ficar mais sedentário. Então, assim, trazer esse panorama, essas explicações de maneira não impositiva, mas sim educativa, eu acho que tem funcionado muito bem, né? Trazer todos os agravos de saúde que o álcool, que o cigarro e as outras drogas trazem para a saúde é de suma importância para que as pessoas se conscientizem, né? E isso venha de uma maneira mais desconstruída, não é eu preciso parar de fumar, mas talvez eu devesse não fumar tanto ou reduzir. Eu trabalho muito com redução de danos. Então, o paciente que vem e fuma 2 maços de cigarro por dia, se ele se propor a fumar 10 cigarros por dia, para mim já é um ganho excepcional. Esses 10 cigarros, somado a uma alimentação saudável e um programa de exercício periódico, cara, é sensacional. Essa pessoa vai ter uma reabilitação muito mais leve, menos dolorosa, sabe, daquela abstinência, tô tremendo, preciso fumar, preciso beber. E aos poucos, com essa reeducação, a gente vai conseguindo minimizar tanto os efeitos colaterais quanto o próprio uso. Excelente. Eu não sei se alguém queria falar quando eu estava falando da última vez. Se quiser, deixo o espaço aqui aberto. Caso não, eu queria que você falasse o seguinte, Mércia. Eu acho que a primeira coisa para combater o vício é saber que é uma doença, né? É uma doença a ser tratada. E existem técnicas, como você falou. Então, existe o trabalho que vocês fazem, uma metodologia, né? Enfim, tem alguns medicamentos, alguns profissionais são especialistas para ajudar a pessoa que quer sair do vício, diminuir, enfim, ter uma vida mais saudável. Só complemento com uma última coisa. Sempre é tempo de mudar, né? Então, tem muita gente, eu gosto muito de investimento, eu tenho já X anos e nunca investi, já perdi. Não, sempre é tempo de começar e melhorar, assim como reverter um mau hábito, como o sedentarismo, e esse é o trabalho que a gente faz aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da pessoa que quer cessar o tabagismo ou reverter algum vício, que seja o alcoolismo ou qualquer outro, como que funciona o trabalho de vocês? Primeiramente, o trabalho com esse tipo de público, ele precisa sempre ser multiprofissional, né? Eu preciso de diferentes saberes, de diferentes visões para compreender esse indivíduo como um todo. Então, vai muito além, como a gente falou lá no comecinho, de simplesmente parar o uso. A abstinência, comumente, ela não traz bons resultados, né? Por quê? Porque quando a gente trata de um paciente adicto, o profissional de saúde já está esperando por uma recaída. A recaída é parte do tratamento. Então, entender que essa pessoa vai recair é o primeiro passo. Então, seja no SUS, seja numa empresa como aí de vocês, ter um profissional, ter um programa voltado para isso, envolve certamente ter uma equipe multiprofissional acerca desses tantos setores que envolvem a dependência, né? Seja ela química, seja ela emocional, não importa. Mas um psicólogo é de extrema importância nessa abordagem. Por quê? A gente precisa, primeiramente, entender qual foi o start para esse vício, né? Eu perdi alguém, eu não estava conseguindo dormir. A gente está falando de drogas ilícitas, de um modo geral, mas tem também os conflitos medicamentosos, né? Aquela pessoa que não dorme sem o Rivotril, que não dorme sem o clonazepam, às vezes até fora de posologia, o médico prescreveu um, mas um não me adianta, eu vou tomar 2.
Aí daqui 2, 3 meses, 2 não me adianta, eu vou tomar 3. Então, é tratar aqui. Primeiro é a cabeça. Primeiro é a pessoa entender que ela precisa de ajuda. Esse é o start inicial. Eu preciso me tratar. Agora, como isso vai desenrolar? Cada indivíduo tem a sua particularidade. Tem pessoas que se determinam ali, vamos, não quero mais e conseguem, muito bem. Tem outras que não. Comumente, as pessoas sem base familiar, sem mãe, sem pai, sem filho, sem esposa ou marido, elas têm uma dificuldade muito maior, porque você não tem uma cobrança do seu ao redor, né? É só você por você. Então, as pessoas que não têm essa estrutura, essa base familiar, elas têm uma dificuldade muito grande para pegar firme ali naquele programa, naquele tratamento e conseguir melhorar, né? De um modo geral, eu acho que a saúde mental ela não pode ser desvinculada desse tipo de tratamento. Então, entender o foco, trabalhar em cima desse foco e entender que haverão recaídas. Isso é nesse setor de saúde é primordial, porque senão até mesmo o profissional de saúde ele se desvincula, né? Ele perde aquela credibilidade porque ele fica, pô, fulano, mas estava indo tão bem. Uma vez eu busquei um paciente que pulou o muro da clínica, busquei ele dentro da comunidade. E eu falei, mas você estava indo tão bem, mas eu não estava bem. Então, ele respondeu para mim numa simplicidade tamanha. O cara pulou um muro de 3 metros de altura, né? Se aventurou todo. Cheguei na comunidade com segurança da clínica, ele estava sentado no chão usando droga. Eu, mas fulano, não, mas eu não estava bem. Então, é entender também que em alguns momentos, por mais que você ame aquela pessoa, por mais que você esteja ali ao lado, aquela pessoa ela não vai trabalhar de acordo com o que você quer. Ela vai trabalhar de acordo com o que ela pode, com o que ela tem naquele momento. Então, fortalecer a saúde mental, o emocional dessas pessoas é o primeiro passo para que isso possa dar certo, né? Trabalhamos com algumas hipóteses, possa dar certo. De um modo geral, é isso. Essa primeira atenção para a saúde mental, e depois a gente vai vincular um tratamento de acordo com a necessidade daquela pessoa. A gente tem remédio comprimido, a gente tem adesivos de nicotina que ajudam muito e são disponibilizados pelo SUS. Então, se a pessoa não tem um convênio, não tem acesso ao tratamento particular, ela pode procurar uma UBS mais próxima de casa e pode pedir para fazer parte do grupo de tabagismo. E aí nesse grupo tem de tudo, gente. Tem dança circular, tem meditação, porque a gente precisa entender de onde veio o vício, né? Precisa entender por que aquela pessoa tem tamanha necessidade de se esconder, de ter uma válvula de escape, de ter uma voz que grita por ela. A dependência química é um fator assim que acho que a gente falaria aí por horas e horas, mas entender o outro e estar disponível sem julgamentos e sem preconceitos, eu acho que é essencial. Perfeito, Mércia. Eu queria fazer só um adendo. Tem uma outra droga que são os anabolizantes, né? Saiu uma matéria agora, né, no final de semana, dos colegas nossos lá da Faculdade de Medicina da USP, falando que não existem níveis seguros do uso de anabolizantes. Então, só fazer esse adendo, porque hoje em dia tem muita prescrição, o cara chega lá no médico, você está com testosterona baixa, e aí taca lá anabolizante no cara, faz alguns exames como se existissem níveis seguros. Então, essa é uma outra droga que aos poucos a gente tem visto crescer cada vez mais de uma forma legalizada através de alguns argumentos, né? Só porque geralmente a gente não fala sobre isso, mas só para deixar essa questão para todo mundo, que a gente sabe que tem vários esportistas e aqui na Orion, né? E realmente não existem níveis seguros. Essa matéria, depois quem se interessar a gente passa, foi do pessoal, os colegas nossos. Para chegar nessa parte final, Mércia, a gente tem mais 7 minutinhos. A gente falou mais sobre as drogas porque nós falamos recentemente sobre as ISTs, mas só para lembrar, quais as principais formas de prevenção das ISTs e também, se houver a necessidade de tratamento, como as pessoas podem buscar? Tá.
De um modo geral, a nossa principal barreira com relação a essas doenças são os preservativos, né? Seja ele a camisinha feminina ou a camisinha masculina, os preservativos vêm em primeiro lugar. Ah, mas eu uso outro método contraceptivo. Ok, o método contraceptivo ele existe, ele é palpável, não é 100% seguro, mas tem uma margem muito considerável de efetividade, mas ela não te assegura com relação a essas doenças, tá? Então, de um modo geral, preservativo, seja ele feminino ou masculino, vai fortalecer bastante essa segurança, essa condição de não entrar em contato com as ISTs. Outra coisa, qualquer procedimento invasivo. Então, se você for fazer uma operação, uma transfusão de sangue, uma doação de sangue, tudo isso precisa ser num lugar fidedigno, com materiais descartáveis, né, que te proporcionem essa segurança e essa comodidade, né? Eu vou fazer de um modo mais grosseiro, vou fazer a unha, que não é uma coisa dentro do ambiente hospitalar, é uma coisa, né? Eu preciso de um lugar onde tenha uma sala de esterilização ou mesmo um maquinário para esterilização, porque até mesmo um bifinho, uma cutícula da unha que você entrou em contato com outra pessoa ali, sangue com sangue, pode trazer também essa contaminação, tá? O uso de objetos compartilhados, então, seringa para utilização de drogas, materiais de uso de tatuagem, de piercing. Às vezes, meu amigo fez essa tatuagem, vou usar a mesma agulha para economizar, o tatuador é meu amigo. Não, o tatuador não pode fazer isso. Todos esses materiais é de uso individual e descartável, tá? Então, essas são as maneiras mais práticas, assim, de um modo geral, para que a gente fique longe das ISTs. Para que... tive um comportamento de risco. Fui no carnaval, me emocionei, tomei umas a mais, tive um comportamento de risco. O que eu faço? Não tem convênio? Qualquer posto de saúde próximo da sua residência ou do seu trabalho vai te atender, vai proporcionar para você os testes rápidos, que faz igual o destro para glicemia. Faz uma picadinha aqui no dedo, coloca na maquininha, ele já dá reagente ou não reagente, daí em diante a gente segue o tratamento. Mas todas as unidades de saúde estão organizadas para atender qualquer tipo de emergência relacionada a esse tipo de comportamento de risco, tá? Sei lá, fui fazer alguma coisa, furei meu dedo e entrei em contato com secreção, com saliva, com sangue de outra pessoa. A mesma situação. Vai procurar uma UBS não é hospital, tá? É sempre atenção primária. Vai fazer os testes rápidos e, de acordo com os resultados desses testes, o profissional vai te encaminhar para o tratamento necessário. Perfeito, Mércia. Eu vou passar a palavra para o Franklin, né, para o pessoal da CIPA, mas aqui, em nome da Gelaboral, eu agradeço, né, por essa semana com os palestrantes, fizemos temas diferentes. Esse último tema geralmente não é o que a gente usa para encerrar, porque é um tema um pouquinho mais pesadinho, né? A gente faz uma coisa mais com outro enfoque, mas é importante sempre lembrar por quê. A gente sabe dos inúmeros casos de acidentes causados por drogas, e não é só álcool, por inúmeras famílias que tiveram problemas. Enfim, existem formas de prevenção e tratamento para que a gente diminua esse tipo de problema. Então, eu agradeço a todos pela confiança em mais um ano no nosso trabalho aqui da Gelaboral e passo para o Franklin ou para alguma outra pessoa da CIPA. No geral, também agradecer, Mércia, achei o tema bastante linkado com os assuntos que a gente vem discutindo durante a semana. A gente tem falado bastante sobre saúde, bastante sobre saúde física, mental, alimentação. Está sendo uma parte um pouquinho assim, diferente, né, dos temas, voltado bastante para essas questões do autocuidado. Mesmo que ninguém seja viciado em algum tipo de droga ou não tenha na família, em algum momento da nossa vida a gente vai se deparar com uma pessoa que tenha essa doença, o vício. Eu achei as dicas muito boas aí. Fred. Sim. Vanderlei,
Esse ano faz 3 anos que eu perdi o meu irmão, né? 40 anos de idade, para cirrose hepática. E a minha sobrinha, na ocasião, falou para ele assim: pai, a médica falou para você que você tem que parar de beber ou você vai morrer. E o argumento dele para ela foi o seguinte: é uma escolha, eu já fiz a minha escolha. Se for para morrer, eu vou morrer, mas parar de beber eu não vou. Então, para você ver o nível da doença e a condição que a pessoa chega quando chega na questão do vício, né? Independente de qual seja a droga. No caso do meu irmão, era o alcoolismo. Parece que está mais perto do que a gente imagina, né? Muitas vezes. Mas, em geral, é isso aí. Muito obrigado, mestre. Obrigado também a quem participou e está presente aqui. Obrigado, pessoal. Vanderlei. Obrigada, gente. Um ótimo dia. Obrigado, Mércia. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Obrigada, gente. Parabéns Bom dia. pela palestra. Obrigada, tenha um bom dia. Tchau, tchau.